Existem muitas pessoas que não conseguem ter o hábito da leitura. Acabam caindo muitas vezes, eu não vou dizer golpe, mas acabam adquirindo conhecimentos caros, sendo que muitos desses conhecimentos estão aqui, ó, na leitura. Existe uma pessoa que eu sigo e eu admirava muito essa pessoa, muito, eu achava essa pessoa uma pessoa surreal, assim, muito inteligente. E eu comecei a perceber, eu tava lendo o livro Como Se Tornar Sobrenatural, também do Dr. Joe Dispenza, e eu comecei a ver falas dela que tinham no livro. Só que essa pessoa vende um curso por R$2.000. Depois que eu comecei a acompanhar, fazer vários links de várias coisas que ela ia falando, eu percebi que na verdade era tudo um copia e cola dos livros, né, de Dr. Joe Dispenza. Eu decidi começar a fazer esse tipo de vídeo porque eu pensei assim, que legal seria, né, para uma pessoa que não vai precisar comprar um curso por R$2.000, porque acho que ela foi muito inteligente, sim, mas a gente sabe que a grande maioria das pessoas que estão em busca, né, dessa mudança, em busca da lei da atração realmente funcionar, são pessoas que estão mais necessitadas financeiramente falando. Então, eu não vejo muito sentido de você querer ajudar o próximo cobrando um valor absurdo desse num curso, sabe? Mas enfim, cada um faz o que quer da vida. Então eu decidi fazer essa série de vídeos trazendo pra vocês o que é que eu tenho entendido de cada capítulo desse livro. Eu ia fazer isso com o livro que é Como Se Tornar Sobrenatural, mas eu preferi fazer primeiramente com esse porque é um livro que eu tô lendo no momento. Eu já tô no 3º capítulo. Comecei a ler ele ontem. E aí eu vou trazer capítulo por capítulo e algumas reflexões, né, do que eu tenho entendido e o que é que eu estou conseguindo colocar em prática e o que eu não estou conseguindo. Primeiramente, obrigada por estar aqui, obrigada por estar me acompanhando, assistindo os meus vídeos. Eu espero que esse vídeo te ajude bastante a querer começar o hábito da leitura, expandir mesmo a sua mente. Espero que vocês entendam que não é somente o hábito da leitura, o hábito da anotação, da visualização que vai mudar a sua realidade, que vai mudar a sua vida, né? Nós somos uma tríade corpo, mente e espírito. E se você não está regulado, né, se você não está equilibrado, você não vai conseguir mudar, passar para a próxima fase da sua vida. Então é importante que você deixe tudo equilibrado. Tenho tentado prosperar, tem algum tempo, tem um certo tempo que eu tenho tentado prosperar, que eu tenho tentado mudar de vida. E tem muitas coisas que assim, parece que eu ando numa espiral, sabe? Parece que isso nunca para, nunca funciona. Um péssimo hábito que eu achava que acreditar na lei da atração significava abandonar a Deus e eu precisava escolher entre um e outro, quando não é verdade. A Bíblia, ela tá cheia de passagens sobre a lei da atração, né? Eu acredito que dessa forma muitas pessoas vão conseguir criar também uma vontade, talvez, né? Quem sabe, de começar a ler o livro. Lembrando que vocês não, para quem não tem o hábito da leitura, você não precisa começar lendo um livro em uma semana, tá? Você pode começar lendo 2 páginas por dia. É muito importante também, gente, destacar que não adianta você comprar um livro, você fazer a leitura deste livro e você não colocar em prática aquilo que ele está sendo passado. Logo na apresentação, ele traz um assunto, uma reflexão bem importante que eu achei muito interessante, que eu particularmente não conhecia. Doutor, esse John Hagelin, eu acho que é assim que se pronuncia. Ele teve a iniciativa de convocar 4.000 yogis, né? Para quem não sabe que yogis são pessoas que fazem meditação, né? Para meditarem a favor da diminuição da criminalidade lá em Washington, né? Na cidade de Washington. Eles estavam prevendo que teria uma baixa de pelo menos uns 20%, né, uma redução na criminalidade de pelo menos 20%, quando ultrapassou, foi para 23% a redução.
esse doutor, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 94, né, por essa ideia, pela essa iniciativa, e eu achei muito interessante. Eu confesso que eu não conhecia isso, não sabia sobre essa história, e dei até uma pesquisada, tá, pra ver se era verdade mesmo, e de fato é. E o que é que essa reflexão nos traz? Eu não tinha entendido a princípio dessa forma, mas finalizando o primeiro capítulo, eu entendi completamente o que é que ele quis passar nessa mensagem. Além da nossa força mental, né, quando a gente foca em algo, primeiramente, o que é que acontece? Existem muitas pessoas que trazem à tona situações alarmantes sobre o aumento, né, da criminalidade, o aumento das coisas ruins que a gente tem visto no mundo. Eu parei para refletir sobre isso. A gente tá cada vez mais banalizando o que é ruim, sabe? Eu me proíbo de ligar a minha TV e assistir um jornal de criminalidade. Hoje é o que mais dá audiência. É bizarro você parar pra analisar, pra ver dessa forma. É o que mais dá audiência. Programas com brigas, programas com fofoca, programa promíscuo. Nós temos reality shows que, ao invés de ser a vida real, né, a gente não dá valor quando as pessoas estão lá, estão fazendo o bem. Se vocês pararem pra pensar, geralmente quem a gente mais quer ver naquele programa, né, no reality show, no Big Brother, é quem briga. As pessoas ficam querendo realmente ver briga, confusão. O que é que eu quero falar com isso? Quanto mais a gente foca em coisas negativas, em problemas, em brigas, em estresse, mais isso aumenta. Não adianta você querer paz se você só foca na guerra. Não adianta você querer se livrar dos problemas se você só foca nos problemas. Não adianta. Então eu achei muito interessante essa reflexão que ele trouxe, né? Esses dados que ele trouxe, porque foi a primeira coisa que eu pensei. Falei, cara, realmente, sabe? Eu não assisto, mas o meu avô, ele é completamente viciado em programas de TV que só passa, filho matou a mãe, né? Mulher morta, não sei o que. Cara, gente, eu não tô falando que você vai, sabe, fechar seus olhos pro mundo e pensar que você tá vivendo num conto de fadas. Não é sobre isso que a gente tá falando. Mas eu estou falando que, tudo bem, o mal existe, a gente tem que se precaver, a gente tem que estar sempre atentos, sim. Mas vocês entendem que quanto mais você foca naquilo que é ruim, mais o ruim cresce, principalmente para as nossas vidas. A minha avó, ela tem uma vida muito sofrida, ela veio de uma infância muito sofrida. E eu desde pequena, eu percebo que minha avó, ela sempre foca nisso. Ela sempre foca nas dificuldades. Ela sempre reclama sobre os mesmos problemas. É como se fosse um ciclo, sabe? Os meus tios, eles têm a brincadeira de falar que é um toca-disco. Você só dá um replay. E eu não culpo ela, tá? A vida de minha avó realmente é uma vida muito difícil. Mas, se você parar pra perceber, quanto mais você reclama, menos você vê a beleza que a vida tem. Eu tô passando por uma fase um pouco complicada pra mim. Um pouco não, muito complicada. Mas, e muitas vezes, gente, acredite, eu não tô aqui falando sobre contos de fadas não, tá? Muitas vezes eu penso em desistir, muitas vezes eu acho que isso aqui não é pra mim, muitas vezes eu acho que eu não vou conseguir vencer. Acreditem, esses pensamentos em mim são muito reais. E hoje eu tive uma crise, hoje de manhã, é engraçado falar isso, mas eu tive uma crise muito forte hoje de manhã, né? Eu chorei, enfim, porque a minha vida financeira, digamos assim, ela tá meio travada, estagnada, sabe? Por mais que eu tente, que eu persista, parece que eu volto sempre para os mesmos problemas. E eu comecei a perceber o que tá me trazendo, né? Quais pensamentos estão me acarretando a isso. Existe outra reflexão que ele traz também sobre como o nosso estado de espírito, nosso estado, né, emocional, ele dita o nosso dia. E a reflexão que ele faz, né, a pergunta que ele faz, vão ter os dias que você vai se olhar no espelho e você vai se ver linda, maravilhosa, e vão ter dias que você vai se olhar no espelho e você vai se ver horrível, né? Sabe aquele dia que você levanta e você fala assim, ai meu Deus, sabe, tipo, é o pior dia da sua vida? Quando você se olha no espelho que você se vê linda, e quando você se olha no espelho e você se vê feia, qual desses reflexos é real? Qual deles é verdadeiro? Todos são verdadeiros. Depende do que você está observando no momento.
Vocês já pararam pra perceber? É muito, muito incrível isso, que a gente começa, né? Você começa a ler e você começa a fazer alguns links. Quando você tira uma foto, eu não sei se vocês já passaram por isso, e com certeza sim, porque nenhuma experiência é individual, completamente. Você tira uma selfie e você fala assim, meu Deus, que foto linda. Passa 10 minutos, você tá olhando pra aquela mesma foto. Parece que você começa a distorcer seu rosto. Aí você olha de novo e você começa a ver cada vez mais problemas daquela foto. Às vezes a foto tá perfeita e você começa a olhar pra aquela foto e você fala, que foto horrorosa. Mas há 30 minutos atrás essa foto tava linda. Quanto mais você observa e mais você foca em ver um defeito, em achar um defeito. Porque quando você começa a ver a foto feia, é porque você está tentando ver um defeito. Deixa eu ver aqui se essa foto tá realmente linda, se tem alguma coisa aqui que eu possa tirar. É a realidade. Você começa a acrescentar aquela energia de defeito naquela foto. Quando ele quer dizer isso, qual é real, é justamente por essa questão. Quanto mais você observa, né, a lei da atração, ela tá só esperando o observador. Como assim, Gabi, o observador? A lei da atração é como se você estivesse olhando o reflexo da água. Quanto mais você olhar para aquele reflexo, o que você vai falar, você vai estar vendo. Se você se movimentar, no reflexo você também se movimenta. Então, se você tá olhando para o seu reflexo e você tá focando no que é ruim, aquele reflexo ele não vai. Você percebe que o reflexo ele não vai ter como te devolver o que é bom? Você não vai ter como olhar para o seu reflexo e falar horrorosa. E você vê sua boca falando linda. Seria assustador, né? Assim, particularmente falando. Tudo já existe. No campo quântico, na nossa realidade, tudo já existe. Você precisa somente começar a observar. Como é que eu observo, Gabi? Muitas vezes, né, nós somos condicionados a ficar nisso, tipo, eu vou ser rica. Mas e se? Perceba que quando você tá focando no como e como é que eu faço, você tá focando no problema, na falta. Você não precisa focar nisso, porque se você sente que isso é real, eu tenho um desejo muito grande dentro de mim, de algo que muitas vezes eu me pergunto, tá, mas como é que isso vai acontecer? Qual é o primeiro passo? E eu já tentei manipular, tá? Eu já tentei sentar e tentar manipular as coisas. Eu não tô falando que não é pra você correr atrás. É pra você correr atrás, é pra você levantar sua bunda do sofá e ir atrás dos seus sonhos, sim. Porque não é mágica, não vai cair no seu colo. Mas quando você tenta controlar a situação, você só vai fracassar. Todas as vezes que eu tentei controlar algo, eu fracassei. Esse primeiro capítulo, ele fala muito sobre o vício, né? Nosso vício celular. As células, nossas células, elas são completamente viciadas em quem nós somos. É por isso que é tão difícil mudar. É por isso que é tão difícil você falar assim, eu sou uma pessoa negativa, amanhã eu vou ser uma pessoa positiva. E você vai começar a tentar ser positiva. Mas não adianta se você tá sendo negativo aqui. Se você tá sendo negativo aqui. Não adianta. Esses cadernos, por que a lei da atração, ela não funciona pra maioria de nós? Porque as pessoas só explicam o combo mágico. Ó, você vai pegar a canetinha, você vai pegar seu caderninho e você vai escrever: gratidão, universo, por ser milionário. Mas ninguém te explica o passo a passo. Esse daqui não é o passo a passo. Esse aqui é receitinha de bolo. Você sentar e escrever é receitinha de bolo. Gente, eu tô botando isso na prática, tá? Tô falando sobre mim mesmo. É receitinha de bolo. O que o Dr. Joe Dispenza explica, e esse é o segundo livro que eu tô lendo dele, que ele fala sobre a mesma coisa. A frequência que a gente tem que ter, além do pensamento, ela é cardíaca. Cardíaca, como assim? Nossos sentimentos, nossa intenção tem que estar condicionada aos nossos sentimentos também. Não adianta você pensar alegremente se seu coração tá amargurado. Não adianta você pensar que você vai ser milionária se quando você recebe qualquer quantia, seu coração começa a palpitar forte e você começa a sentir que você vai ficar sem dinheiro a qualquer momento. Você tá percebendo que você não tá você não tá conectado, seu pensamento, sua mente não tá conectada e tudo tem que estar conectado. É por isso, gente, que muitas vezes a lei da atração ela não funciona. Muita gente olha pra você e fala assim, ó, é mentira a lei da atração, ela não funciona. Porque as pessoas só te vendem receitinha de bolo. Lei da atração não é receita de bolo.
Lei da atração é prática. Lei da atração é você condicionar a sua mente, você curar a sua mente, curar a sua mente. Pensamentos negativos, pensamento de falta, todo excesso é uma falta. E lembrando, gente, que isso daqui é sobre o que eu entendi do livro, tá? Se vocês tiverem outras sugestões e acharem que não, eu viajei na maionese, vocês podem comentar aí. Mas enfim, todo excesso ele é uma falta, ele vem de uma falta. Então quando você começa a se curar, você precisa curar primeiro a sua mente pra você entender. Eu tava bem, eu dei um salto quando eu gravei meu primeiro vídeo. Depois eu dei uma declinada, assim, que eu abandonei tudo, sabe? Eu parei de escutar o que eu tava escutando, eu parei de escrever no meu caderno, eu parei um pouco de acreditar. Por quê? Porque eu preciso curar a minha mente. Porque senão você vai prosperar e no primeiro tropeço que você der, você vai abandonar tudo, você vai voltar a estaca zero e você vai começar a disseminar pro outro que isso não existe, que o poder do seu pensamento não influencia em nada, quando na verdade influencia, tá? Você tem poder total sobre matéria. Gente, quantas vezes você comprou, ganhou algo? É surreal pensar assim. E você olha e você tem dificuldade de simplesmente agradecer. Você ganha um celular. Eu ganhei um celular. E aí você olha pro celular e fala: mas na verdade esse não é o celular que eu queria, não. Ele é até bonzinho, sabe? Mas a câmera dele podia ser melhor. Você não consegue olhar e agradecer por aquilo que você ganhou. Você não consegue olhar para as coisas ao seu redor como bênção. Você olha para aquilo e você começa a vibrar numa frequência tão ruim, de tipo assim, quebra o galho. Quando a gente não parar, e eu falo sobre de modo geral, tá? Enquanto a gente não parar com isso, nada vai prosperar nas nossas vidas. Enquanto você não der valor ao que você tem hoje, amanhã você também não vai dar valor. Não vai dar valor, porque isso vai se tornar um modo automático da sua mente. Então o primeiro passo que eu tenho feito, que eu tenho me esforçado para fazer, ainda estou pecando muito, mas tenho me esforçado para fazer, valorizar o que eu tenho no presente. Porque quando o meu futuro chegar, eu vou saber valorizar também. Quantas vezes eu tinha um dinheiro na minha conta, tinha um dinheiro bom, tinha valores bons, estava zero dívida e eu ia caçar dívida para fazer. Porque eu não estava valorizando. Eu não valorizava. Não valorizava deitar e dormir em paz, sem dívidas, com valor na minha conta. Você não valoriza a sua real situação. Nada tá bom pra gente. Mas é porque nós somos imperfeitos. E você vai se apegar a essa imperfeição e você vai querer ser assim pelo resto da sua vida? Ou você prefere mudar? Você prefere acessar um lado extraordinário da vida? Para finalizar essa questão, né, do observador, o título ele explica que, né, tem várias possibilidades que eu olho e eu falo assim, um exemplo, eu médica, advogada, palestrante, sabe, mãe ou sem filho, várias possibilidades existem. Você só precisa focar em uma coisa. E assim, gente, não é só olhar e falar, eu quero ser. Você precisa focar, olhar e viver como se você já fosse, acreditar que aquilo é real. Nós temos algo chamado assinatura energética. Como assim? Assinatura energética. Sabe quando você tá num lugar, chega uma pessoa e você pesa o clima, pronto, pesou o clima. A pessoa mal chega e você já tá assim, tipo, eu tô sentindo uma coisa estranha. E aí chega essa pessoa. Ou quando você mal conhece uma pessoa, eu passo muito por isso, tá? Eu mal conheço uma pessoa e eu falo assim, essa pessoa não vai me trazer nada de bom. Essa pessoa ainda vai me decepcionar. A pessoa às vezes nem me decepciona diretamente, porque vai muito de você dar o lugar também, tá? Então quando eu sinto essa energia no outro, às vezes presta atenção, tô falando aqui, não é que a pessoa é ruim. Às vezes essa pessoa ela vai ser ruim na minha vida. Às vezes essa pessoa, ela não é compatível com a minha energia. Chega essa pessoa, eu olho e eu falo assim, cheirinho de problema. Não demora muito pra essa pessoa me aprontar alguma coisa. Não diretamente comigo, mas às vezes essa pessoa só faz assim, confirmação, você tava certo. Eu não presto pra estar perto de você. Eu não sou confiável. É surreal como eu nunca estou errada.
Sabe quando eu estou errada? Quando eu acho que eu estou sendo paranoica e eu dou espaço para essa pessoa acessar a minha vida de uma forma que não precisa acessar, e essa pessoa me decepciona e eu quebro a minha cara. Eu falo, cara, eu senti. E eu continuei. Mas enfim. A sua assinatura eletrônica muitas vezes está vibrando, você está vibrando tanto naquilo, sabe? No negativo, no negativo, no negativo. Nós somos viciados, tá? Como eu já falei, em nível celular, nós somos viciados muitas vezes no sofrimento. Muitas vezes você tem aqui, ó, tô te dando aqui, ó. Você vai enriquecer. Às vezes você se força, você enriquece, você experimenta, você se força a voltar para aquela situação ruim, porque você está viciado em viver aquilo. O nosso estresse, o hormônio do estresse, ele é o hormônio mais perigoso que a gente tem. Quantas vezes você deita na cama e você fica mentalizando e processando coisas que nem tem necessidade de processar? É só você focar em algo. E às vezes o meu corpo, ele tá viciado nisso, tá viciado em focar em sofrimento, para que eu consiga chorar, sofrer, sei lá, me sentir pobre, coitada. Eu comecei a renegar esse tipo de pensamento na minha mente, além de repreender, né? Mas renegar, não vou pensar nisso. Antes eu achava que eu não tinha autocontrole. Como é que eu não controlo a minha mente? Como é que você não controla a sua mente? Como é que a gente prefere escolher pensar nas dívidas, pensar no que tá ruim? Eu não tô falando pra você mentir. Eu estou falando que a gente precisa começar a focar nas soluções. Muitas vezes eu falo pra mim assim, ó, eu vou conseguir. E aí vem um baque. Como se fosse um teste, sabe? Tipo assim, vai mesmo? E aí eu começo a me desesperar. Mas eu preciso constantemente mentalizar que já tô bem. As dívidas já foram pagas. Nessa realidade aqui, ó. Já foi paga, já tô bem, já tá tudo bem. E mudar, né, gente? Porque não adianta também você querer, ah, não, vou ficar sem dívida e fazer mais dívida. Ah, é só um negocinho aqui que eu vou comprar. Você tem que parar. Existem sacrifícios que eles precisam ser feitos para que você consiga mudar de vida, para que você consiga sair desse ciclo. E recebemos de volta o que enviamos. Não é novidade. Mas assim, se você tá vibrando aquilo, lembra do reflexo? Então, você vai ter mais daquilo. Então, assim, o princípio da lei da atração, ele, quando você entende isso, você entende tudo. O princípio da lei da atração, ele não é individual. Muitas vezes você não está atraindo o que você quer porque você está sendo egoísta. Você só está pensando em si. Muitas vezes você não está atraindo o que você quer porque para você atrair o que você quer, você está querendo prejudicar o coleguinha. Muitas vezes você não está atraindo o que você quer porque esse desejo seu é só seu. A humanidade, a sua família, ninguém vai ganhar nada com isso. Vezes, a gente vê muitas pessoas, muitas pessoas pensando assim, quero ficar rico. Por quê? Ah, porque eu quero comprar um carrão pra aquela pessoa lá, ó, ver que eu consegui. Ah, porque eu quero comprar uma casa pra postar stories. Percebam quanto esse tipo de pensamento, sentimento, ele é extremamente medíocre. Já tive esse tipo de pensamento, tá? Não de comprar um carrão para fulano ver, mas de, poxa, eu só queria ganhar, um exemplo, 15 mil reais por mês, que aí eu ia comprar todos os sapatos dos meus sonhos, todas as roupas, maquiagens. Você percebe o quanto que isso é fútil? Você percebe que a lei da atração, a lei da prosperidade, ela precisa estar circulando, né? É uma lei que ela não fica parada. É uma energia, no caso, que não para. Então, para a prosperidade acontecer na sua vida, gente mesquinha, gente que não divide com o outro, gente que acha que tem que ter tudo pra si, gente não prospera. Não tem como você querer prosperar, você olhar e você falar assim, ó, eu quero tudo pra mim. Você não vai prosperar, você vai rodar e você vai parar em círculos. Eu não tô falando que todo mundo que não prospera é por conta disso, mas a grande maioria das pessoas. Existem pessoas que vivem numa prisão mental tão grande que podem ganhar 1 milhão de reais por mês. Elas vivem numa mesquinharia tão grande. Não prospera.
E quando eu falo de prosperidade, tem muita gente que acha que prosperidade é só financeiro. A prosperidade é mental também. Você expandir sua consciência, você pensar no próximo, você se sentir grato pela vida que você tem, você sair dessa amargura pessoal, sabe? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de pensar no outro. Eu gosto muito, muito, muito de tratar todas as pessoas bem. Embora eu tenha meus dias ruins, tá? Não sou perfeita, não. Eu tenho meus dias ruins. Ultimamente eles têm sido um pouco recorrentes, mas isso vai passar. Mas antes eu tinha esse pensamento medíocre. Hoje eu penso assim. Claro que se isso aqui der certo, se o YouTube der certo, se eu conseguir alcançar um número grande de inscritos, se eu conseguir criar uma comunidade, é um desejo muito grande que eu tenho de ajudar mulheres que já passaram por qualquer tipo de violência doméstica, seja ela doméstica, seja ela sexual. Eu quero muito ajudar mulheres a encontrarem os seus próprios potenciais, né, a acreditarem em si de volta, porque eu desisti de mim por muito tempo, né, muito tempo, e é algo que eu não desejo a ninguém. E quando você começa a acreditar que você é capaz, as coisas elas mudam. Então é um desejo dentro do meu coração. Eu me encontrei nisso, né, em querer ajudar outras pessoas. E se isso daqui, se esses vídeos, né, que eu estou fazendo, se alcançar pessoas, se eu conseguir ajudar, cara, só uma palavra minha, salvar uma vida sequer, eu já tô feliz. Antes eu não pensava assim. Antes eu pensava que eu queria ser blogueira de brusinha. Eu falei brusinha porque, né, é o termo mesmo que o pessoal usa. Mas assim, antes eu queria gravar vídeos, maquiagem, mas eu nunca consegui sair, eu nunca consegui sair disso, sabe? Antes eu gravava no Instagram, postava muito minha rotina, mas sempre ficava com aquele vácuo, aquela coisa meio fútil, sabe? Nunca foi pra frente. E hoje eu entendo o motivo de não ter ido pra frente. Hoje eu entendo que o meu propósito, ele é muito maior, sabe? Hoje eu entendo que ajudar outras mulheres, homens, mulheres, mas principalmente mulheres, a conseguirem se reencontrar, a conseguirem acreditar em si de novo, é o meu principal propósito. É o meu principal propósito. Eu até me emociono falando isso, porque em uma das minhas meditações foi exatamente isso que eu visualizei, sabe? Eu num auditório cheio de mulheres, e a gente conseguindo ter essa troca verdadeira, enfim. Acredito muito que no futuro isso vai acontecer, acredito muito que eu vá conseguir, mas o que eu quero dizer, a mensagem final que eu quero passar, né, principalmente porque o final do primeiro capítulo, ele fala muito sobre isso, sobre que você tem de volta aquilo que você dá pro outro, né, e estamos todos ligados. Eu sei que as pessoas acham que cada pessoa é individual, mas Deus é pai de todos. E se Deus é pai de todos, todos nós somos irmãos, todos nós estamos interligados. A dor que dá em mim, dá em você também. Não pensem, gente, não pensem. Não pensem que vocês vão conseguir prosperar. Enquanto vocês olharem para uma pessoa e vocês verem que essa pessoa está em sofrimento, você poder ajudar, você poder dar o seu melhor e você quer dar o seu pior, não pense que a vida ela vai te dar o melhor, não, porque você vai estar recebendo aquilo que você está dando. Para finalizar, né, eu espero que vocês reflitam no seguinte. Reflitam só um pouco, assim, se esse livro está dizendo que eu posso mudar a minha realidade apenas com o poder do meu pensamento, somente focando naquilo que é bom pra mim, naquilo que eu quero, no meu crescimento, no bem que eu posso fazer para outras pessoas. Se eu venço, muitas pessoas vencem também. Então, fica essa reflexão pra você. O que é que custa tentar? O que é que custa você apenas começar o seu dia de manhã, ao invés de você deitar na cama? Outra coisa, eu falei que era o final e eu lembrei de outra coisa. Tem uma parte muito importante aqui do livro que ele fala sobre como mudar os nossos pensamentos, como mudar os nossos dias e como a gente atrai mais do mesmo. Sabe aquele momento que a gente deita na cama
que é um momento muito importante, e a gente repassa tudo o que aconteceu. Você repassa a briga que você teve com seu chefe, sua insatisfação, o que o seu colega de trabalho te falou que você não gostou, a briga que você teve com seu marido, a briga que você teve com seu filho. Ou você começa a se culpar, ou você começa a achar que você tem razão. No outro dia, quando você abre os seus olhos, o primeiro pensamento que você tem é: ai meu Deus, eu vou ter que falar com aquela pessoa chata de novo, eu vou ter que lidar com aqueles clientes chatos de novo. Você continua fazendo exatamente as mesmas coisas. Você levanta, você no mesmo horário, você não faz nada pra mandar, você não faz uma meditação, sabe? É sempre a mesma coisa, todos os dias. Perceba que você está vivendo o seu passado constantemente. Todos os dias você está dando replay no seu passado. Você deita pensando no seu passado. Como é que você vai criar algo futuro? Como é que você vai criar uma outra realidade se você está deitando na sua cama, no momento precioso do seu sono, e ao invés de você estar pensando em você saudável, feliz, viajando, vivendo a sua vida, sabe, se curando das suas doenças emocionais, físicas e o que quer que seja, você só consegue pensar nos problemas. Pior, problemas passados. Você acorda e ao invés de você agradecer por mais um dia de vida, agradeça a Deus pela sua saúde, agradeça por você ter conseguido levantar da cama, você continua, você acorda e você repassa todos os seus problemas novamente. Você percebe que você está vivendo no loop infinito? É um loop infinito. Não sou eu que estou falando, é o que tem no livro, tá? O primeiro exercício que eu vou deixar aqui para vocês fazerem, e eu espero que vocês realmente façam e que vocês voltem aqui para me contar. Vocês vão pegar e vocês vão se forçar. Escreve num post-it, escreve no espelho, coloca um alarme no celular lembrando. Você, na hora que você for deitar, se você for fazer suas orações, sua meditação, você vai se proibir pensar no que passou do seu dia, no que passou da sua vida. Você vai pensar na sua vida futura. Quando eu falo em vida futura, eu estou falando que você vai pensar um exemplo. Poxa, meu cargo que eu quero. E você vai começar a se imaginar, você andando, você falando, você liderando a sua equipe. Quando você acordar, a primeira coisa que você vai fazer é agradecer. Não importa ao que você acredita, você vai agradecer. Nem que seja obrigada vida, obrigado universo, obrigada dia, obrigada sol, por mais um dia de vida, obrigada por acordar bem, obrigada por acordar saudável, obrigada por conseguir levantar da cama. Ai, me sinto feliz e grato por hoje, por esse dia que se inicia, um dia que eu tenho a chance de vencer. Você vai levantar da sua cama. Fala em voz alta, falando no pensamento, mas fala com convicção, tá? E você não vai pensar em absolutamente nada do que você tem pra fazer naquele dia, porque você já sabe o que você tem pra fazer. Você não precisa repassar na sua mente que você vai ter que falar com um chefe, que você vai ter que ligar pra um cliente chato, que você vai ter que lidar com um processo. Você não precisa, você já sabe. O que você vai pensar no seu dia é liderando a sua equipe, ou do quanto que você ama a sua família, do quanto que você se ama, do quanto que você está feliz com seus avanços. Você só vai pensar no que você não tem. Você só vai pensar no que você não tem. Não estou falando que você vai pensar no dinheiro que você não tem. Você vai pensar no que você não tem, que você vai ter. Vou reformular. Você vai botar na sua cabeça assim, ó: meu cargo dos sonhos está chegando, tá perto. Relacionamento dos sonhos, por exemplo. Tem muita gente que, né, quer mentalizar esse relacionamento. Você tá num relacionamento que não tá te fazendo bem, por exemplo. Que não tá te fazendo bem, não. Porque quando não tá fazendo bem, você tem que terminar, tá? Mas você tá num relacionamento que você sente que podia melhorar. O que você vai focar? Ai, hoje não, mas ai, como eu amo quando meu parceiro me dá um beijo, me dá um presente, me dá flores. Não importa, Gabi, ele não faz. Eu não tô pedindo pra você focar no não faz. Eu tô falando pra você pensar que você ama. O que você ama fazer? Eu amo receber flores. Eu amo ganhar flores. Você vai pensar: ai, aquele buquê de flores maravilhoso que quando eu ganhar eu vou me sentir amada, feliz. Vamos fazer esse combinado? Não custa nada. Só coloca na sua cabeça assim, ó: cara, não custa nada. Não custa nada tentar, não vai te doer. Eu não estou te cobrando nada de dinheiro. Eu não estou pedindo pra você gravar nada. Eu só estou pedindo pra você tentar.
Vamos fazer isso juntos? Vamos tentar mudar nossa mentalidade, nossos pensamentos, nossa vida juntos, tá? Porque se eu ganho, vocês entenderam, né? No livro, se eu ganho, você ganha. Então fica essa atividade para vocês, né, do primeiro capítulo. Não tem isso aqui, tá? Mas como ele explica sobre essas questões, eu decidi começar esse desafio, tá? Dormir pensando positivo no que você quer, no seu sonho. Lembrando, gente, pensa no sonho mais próximo. Ai, eu vou pensar dirigindo uma Lamborghini de ouro. Se for seu sonho mais próximo, tudo bem. Mas se, por exemplo, você é como eu, pega um buzu, vamos pensar numa coisa mais próxima, né? Pra não se frustrar. Vamos pensar assim, um exemplo, algo que eu quero muito. Quero muito liderar uma equipe. Eu quero muito que as pessoas me olhem com respeito. O que é que eu vou pensar quando eu deitar? Olha que maravilha. Eu entrando na empresa, sabe? Com aquela postura de líder. Mas não uma líder soberba, uma líder que acolhe, uma líder que influencia positivamente as pessoas. Vocês estão entendendo, né? Então vamos fazer esse exercício juntos. Vocês vão deixar aqui no comentário quem começou, quem não começou. Se vocês pensaram em alguém, se lembraram de alguém que está precisando também fazer essa mudança mental, que precisa de repente de um empurrãozinho para começar uma leitura, né, ou para começar a mudar os hábitos de vida, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, tá? Não deixem de se inscrever, porque vai me ajudar muito, vai me ajudar a sentir que eu tô no caminho certo, sabe? Muitas vezes eu dou uma desanimada aqui, não sei se vocês perceberam que eu dei uma sumida, porque dá mesmo uma desanimadinha, mas eu sei que eu não vou me desanimar, vou focar nos meus companheiros, né, de viagem, falando assim. E é isso, gente. Eu agradeço demais por todos vocês que tiraram um tempinho pra me ouvir, pra estar aqui comigo. Eu espero de verdade que essa mensagem chegue no coração de todo mundo que precisa, tá? Eu espero de verdade que Deus leve essa mensagem pra uma grande parte de pessoas e que vocês não desistam, tá? Não importa qual seja a sua religião, a sua fé, não desista de você, não desista dos seus sonhos. Seus sonhos, eles estão mais próximos do que você imagina. Basta você acreditar e ter fé em si. Um beijo, até o próximo vídeo falando sobre o segundo capítulo do livro.